Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horário você vai estar assistindo esse vídeo, essa videoaula, mas hoje eu quero dar continuidade ao conteúdo que estávamos trabalhando nas aulas anteriores em relação à parte de estatística básica, mas enfatizando um pouco sobre a construção das tabelas, de organização de dados em tabelas. Nós estudamos como pegar aí dados brutos e organizá-los numa tabela de frequência, utilizando uma frequência relativa e a frequência absoluta dos dados. E hoje nós vamos aprender, dar continuidade a esse conteúdo, então nós vamos aprender aí a trabalhar com a tabela de distribuição de frequência. É uma tabela muito utilizada nos trabalhos aí não só da geografia, como em diversas outras áreas, onde você tem aí um universo de dados muito grande e que você precisa, então, sintetizar essas informações, certo? Então, a apostila, o texto, ele vai trazer alguns exemplos, são essas duas primeiras páginas, de como elaborar, de como fazer essas tabelas de frequência. Quais são as regrinhas, as normazinhas aí que é necessário a gente conhecer para poder estar elaborando uma tabela de frequência com qualidade, com transparência e que cumpra o seu objetivo de sintetizar as informações que estão contidas aí num conjunto de dados que muitas vezes não é possível nós, a olho nu, apenas olhando a tabela de dados, extrair alguma informação. Então essa é uma técnica importante que nos ajuda a entender como está a distribuição desses dados. Então vamos para o texto para a gente poder acompanhar e discutir um pouquinho aqui e tentar clarear um pouco na mente de vocês como que funciona esse processo da construção de uma tabela de distribuição de frequência. Então você vai poder acompanhar aí que, se os dados são contínuos, pense em construir uma tabela de distribuição de frequência. Caso esteja trabalhando com grande quantidade de dados, por volta de 100 ou mais, principalmente, observe os dados da tabela 1.6, que é essa tabela aqui, ó. Veja só, é difícil dizer como os valores se distribuem. Por essa razão, dados contínuos, desde que em grande número, são apresentados em tabelas de distribuição de frequência. Então, logo de cara, a autora ela vem nos trazer essa ideia e nos alertar sobre esse problema que podemos enfrentar, que é de encarar aí uma tabela com um universo de dados muito grande e que não dê condição para a gente poder fazer uma análise. Então, para isso, utiliza-se as tabelas de distribuição de frequência. Uma tabela com dados contínuos, como fala aqui, veja só, a agência da Caixa Econômica verificou os valores depositados em contas de poupança que aniversariavam no dia 1º de junho. Os valores em reais estão apresentados na tabela 1.6. Então está aqui, são diversas contas que tem lá na agência bancária, o exemplo que está sendo tratado aqui, e cada conta tem um valor X lá depositado nas cadernetas de poupança, certo? E aí ele vem tentar compreender um pouco desse universo de dados para poder traçar uma análise. Para isso, precisa se construir então a tabela de distribuição de frequência com esses dados. Então, a primeira coisa a fazer ao ter um conjunto de dados semelhantes como esse, seja por exemplo de infiltração de água no solo, poderia ser de chuva, poderia ser de temperatura do ar, de umidade, poderia ser dados populacionais, dados econômicos de municípios aí, de um estado inteiro. Sei lá, poderia ser um universo de dados aí muito grande que você tivesse, ou dados referentes à produção de determinado produto agrícola para todos os municípios do estado de Goiás, por exemplo, produção de soja em cada município goiano. Enfim, eu poderia ter aí diversos dados, uma natureza de dados de natureza diversa aí que eu estivesse trabalhando. O exemplo trata então de dados referente à quantidade de valores, de reais aí depositados em contas de poupança aí na Caixa Econômica. Então, primeiro passo, independente do tipo de dado não, gente, desculpa, mas dependendo
do que o seu dado está referindo, seja produção agrícola, temperatura, chuva e por aí vai, a primeira coisa a fazer é localizar o valor máximo e o valor mínimo do conjunto de dados. Então, para isso, claro, nessa tabela aqui, né, no exercício, você já olha aqui e consegue identificar. Mas se for um banco de dados muito superior a esse daqui, é claro, e você vai estar usando softwares estatísticos, como o SPSS, o R, ou o próprio Excel, que permite fazer essa identificação de modo bem mais rápido, né? Você imagina você aí com um banco de dados com mais de 1000 dados ter que identificar o maior e o menor manualmente, né? Não rola. Nesse caso específico aqui, até que dá para fazer, né? Ainda é possível manualmente a gente fazer essa identificação a olho nu aqui. Então, primeiro passo, independente se vai usar o software ou não, eu quero que vocês entendam agora o procedimento. Localizar o valor máximo e o valor mínimo do conjunto de dados. Depois, segundo passo, calcular a amplitude, que é o que? A diferença entre o valor máximo e o valor mínimo, né? E o resultado dessa operação nos dá a amplitude existente aí nesse conjunto de dados. Então você tem um valor máximo, por exemplo, 10. O valor mínimo, 2. 10 menos 2, 8. 8 é a amplitude existente, nesse exemplo que eu usei aqui. Então entenda, toda vez que tratar de amplitude, eu estou falando da diferença entre os valores máximos e mínimos, ou o maior valor e o menor valor, certo? O terceiro passo, depois que você calculou a amplitude, dividir a amplitude dos dados pelo número de faixas que pretende organizar. No caso do exemplo 1.11 aqui, as faixas são valores em reais. Essas faixas recebem tecnicamente o nome de classes, né? Basicamente, você pegar essa informação e extrair então, né, essa quantidade aí de classe. Você pode estar estipulando isso aleatoriamente, né? Por exemplo, poderia ser em 5 classes, em 6, 7, 8, 10, né? E a partir desse procedimento de você ter a amplitude e divide ela pelo o número de classes que você está estipulando, seja por exemplo 5, você teria aí o intervalo de classe, que é a divisão da amplitude pela quantidade de classes que você quer gerar. E aí você vai ter o intervalo dessa classe, tanto a tanto, do menor valor mais aquele valor obtido dessa divisão, tem a primeira classe. E assim sucessivamente, você vai gerando as classes de valores. O melhor é arredondar esse número para o valor próximo mais alto, um número redondo, para facilitar o trabalho. Então fica a dica aí também, de não deixar número quebrado, né? Por exemplo, 59,9 põe para 60, então 45,9, 46, né? Então você tentar partir para essa parte aí do arredondamento para facilitar esse processo, tá bom? Organize as classes, é o quinto passo, de maneira que a primeira contenha o menor valor observado. Aqui vamos ver a aplicação disso, vocês vão compreender esses 5 passos para a construção de uma tabela de distribuição de frequência. Observe os dados apresentados na tabela tal, e aí ele já dá, o menor valor é R$ 81,00 e o maior R$ 59.989. A amplitude dos dados é o valor máximo menos o mínimo. Então está aqui, 59.989 menos 81 vai dar R$ 59.908. Essa é a amplitude. Agora vamos definir então, aqui ele estipulou 8 classes, né? Dividir tudo isso aqui, classificar na verdade todos esses valores em 8 classes. E aqui você tem então o cálculo que vai ser aplicado, que é o processo aqui 3, né? Onde você pega a amplitude e divide pelas 8 classes. Vai dar um valor de 7.400, né? Desculpa, vou voltar aqui. Desculpa, tá, gente? Então vai dar aqui 7.000, tá vendo? 7.000 aqui 488,50 centavos,
né? Então, de R$ 7.488,50. Ó, como colocado anteriormente, para facilitar os cálculos, é melhor arredondar esse valor, como eu disse, né? Então, o intervalo será de 7.500. Tá vendo? 488. Então, é melhor você arredondar e sempre para cima, tá? Para poder caber todos os seus dados da tabela nas classes que você vai gerar daqui a pouquinho. Tá vendo? Então, arredondamos para 7.500. E a primeira classe, ela vai ser de 0 a 7.500, certo? Então, nós partimos de 0 a 7.500. Essa classe contém o menor valor, certo? Então, o 7.500 aqui é o intervalo de classe, né? Olha como são construídos, então, as 8 classes. Veja só, a primeira de 0 até 7.500. Depois, a segunda classe vai ser de 7.500, né? Aí você soma mais 7.500, vai dar quanto? 15.000. Então, de 7.500 a 15.000, né? 7.500 é o final da classe anterior e ela também é o início da segunda classe. E o fim da segunda classe você vai somar mais 7.500, que vai dar 15.000, certo? E aí você vai continuar o processo. Olha só, o procedimento, sempre somando ao extremo superior de uma classe o valor do intervalo de classe que você obteve. Então veja só, aqui vai ficar bem claro, ó, de 0 a 7.500 é a primeira classe. Depois, a segunda classe começa em 7.500 e aí você soma mais 7.500, vai dar quanto? 15.000. Aí a terceira classe vai começar em 15.000 mais 7.500, que vai dar até 22.500. E assim sucessivamente. A quarta classe começa no limite superior aqui, 22.500 mais 7.500, que vai dar 30.000. E aí a quinta classe começa em 30.000 mais 7.500, 37.500. A sexta classe, 37.500 até 45. A sétima de 45 até 52.500. A oitava de 52.500 a 60.000. E uma nona classe de 60.000 a 67.500, certo? Bom, olha, nessa classe aqui, ó, de 7.500 até 15.000, são colocadas as contas com valores que vão de 7.501 até contas com 15.000 reais, né? Então, ela começa com 7.000, todas as contas que forem acima de 7.500, elas entram nessa classe aqui, certo? Porque até 7.500 está na primeira classe. A partir dos valores superiores a 7.500 até 15.000, entram na segunda classe. Na terceira classe, valores superiores a 15.000, que seja 15.002 centavos, ele já entra na terceira classe, porque é superior a 15.000. Então, sempre os valores que vão entrar em cada classe é superior ao valor inicial, certo? É superior a esse valor inicial aqui. Tá joia? Então, fica a dica aí mais uma vez, tá? Aí ele vai falando até contas com 15.000. Na classe de 15 a 22 são colocadas contas com valores de 15.001 até 22.500 reais, certo? E assim por diante, como eu acabei de explicar para vocês. Cada classe cobra um intervalo de 7.500 reais. Facilitam o trabalho, né? O intervalo de classe iguais, embora possam ser usados intervalos também diferentes, né? Nesse caso são iguais. É padronizado isso daí. Denomina-se extremos de classe os limites dos intervalos de classe. Deve ficar claro na tabela de distribuição de frequência se os valores iguais aos extremos são ou não incluídos na classe. E aí você vai ver a notação que é usada no exemplo. A primeira classe é 0 até 7.500. Então isso significa que o intervalo é fechado à direita. Tá vendo? Tem um tracinho, olha só, eu tenho um tracinho aqui, né, e tem uma barrinha logo em seguida. Ele está fechado do lado direito. Ele poderia vir fechado do lado esquerdo, tá bom? Mas ele está fechado do lado direito. Então o que isso significa, né?
Ó, significa que pertencem à classe os valores iguais ao extremo superior da classe. Por exemplo, 7.500. Então, até 7.500 vai entrar na primeira classe. Tá bom? Também significa que o intervalo é aberto à esquerda. Isto é, não pertence à classe os valores iguais ao extremo inferior. Por isso, que quando você olha aqui em cima, ó, de 7.500 na segunda classe, os valores que vão ser contados aqui é de 7.501 até 15.000. E não de 7.500 a 15.000, porque ela está aberta aqui. Tá bom? Se tivesse fechado, aí tudo bem. De 7.500 a 15.000 seriam os valores. Tá bom? Veja só, existem outras maneiras para indicar se os extremos de classes estão ou não incluídos em determinada classe. Aliás, a Fundação do Estudo Brasileiro de Geografia e Estatística, a IBGE, usa notação diferente. Para dados de idade, por exemplo, escreve-se de 0 até 4, de 5 até 9, de 10 até 14 e assim por diante. A classe de 0 até 4 anos inclui desde indivíduos que acabaram de nascer até indivíduos que estão às vésperas de completar 5 anos. Então, é uma outra forma aqui de você classificar, de criar aí a sua classe e determinar quais os valores que entrarão aí, que serão contabilizados nessa classe específica, tá bom? Ó, para a gente ter uma ideia, vamos ver aqui, ó, o exemplo 1.12 da tabela de distribuição de frequência baseado naqueles valores. Então, só lembrando, aqui nós criamos as classes para poder colocar esses valores aqui e distribuir eles dentro daquelas classes que foram criadas, certo? Não esquece da tabela anterior não, que essa aqui é a tabela matriz, da qual nós vamos gerar a tabela de frequência, de distribuição de frequência. Então nós vamos saber, né, agora, a partir desse exemplo, dá para a gente perceber aqui então que nós temos aqui uma frequência, ou seja, quantas cadernetas de poupança possuem valores de 0, de 1, né, até 7.500 aqui no caso, né, porque o 0 não vai entrar, né, de 1 até 7.500. Então, 55 contas apresentaram valores, né, que vão nesse intervalo aqui, que estão dentro desse intervalo. Depois, no segundo intervalo, eu tenho de 7.500 até 15.000, e nós vimos que o intervalo aqui está aberto, então só entra valores de 7.501, né, até 15.000, e aí eu tenho então 21 contas que possuíram valores, que tinham valores que encaixavam nesse intervalo entre 7.500 e 15.000. Depois nós temos o terceiro intervalo aqui, né, e nós vamos perceber que 7 contas daquela tabela lá apresentaram valores entre 15 e 22. E assim por diante. Entre 22.500 e 30.000, apenas 2 contas. Entre 30.000 e 37.500, apenas 2 contas. Entre 37.500 e 45.000, apenas 3 contas. De 45.000 a 52.500, 4 contas. De 52.500 a 60.000, 4 contas. Né? Se você perceber aqui, nós temos então as 8 classes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes definidas aqui. E aqui nós temos um resumo, então, para analisar toda aquela tabela de dados. Então, nós automaticamente, ao olharmos essa tabela de distribuição de frequência que foi gerada aqui, eu consigo, então, fazer uma análise, identificando que o maior número, a maioria das contas das cadernetas de poupança ali, elas possuem valores menores que 15.000 reais, né? Porque você tem aqui, ó, 55 na primeira classe e 21 na segunda classe. Desculpa, voltando, né? Então nós temos aqui a maioria das contas, né? Elas estão aqui dentro. Se você somar esses valores aqui, você tem o total do número de contas que está lá naquela tabela anterior, que é essa tabela aqui, a tabela matriz, da qual nós geramos a nossa tabela de distribuição de frequência, que é um resumo, então, de todas aquelas informações, certo? Bom, então, mais uma vez falando então, né? Fica chato, né? Mas vamos lá. O número de classe deve ser escolhido pelo pesquisador em função do que quer mostrar, certo? Veja só, em geral, convém estabelecer entre 5 a 20 classes.
Se o número de classe for demasiadamente pequeno, for muito pequenininho, perde-se muitos detalhes das informações que estão ali dentro, né? Você generaliza muito. Se o número de classe ele for muito grande também, por exemplo, 30 classes, 20 já é muito, né? Você tem muita especificação dos dados e acaba que não vai sintetizar nada. Então você tem que tomar cuidado para não generalizar demais, sintetizar demais e também para não especificar demais, porque aí também foge o sentido de fazer uma tabela de distribuição de frequência, né? Então o importante é o que? O importante é nós, aqui, veja o que o texto fala, é saber que não existe um número ideal de classe para um conjunto de dados, embora existam até fórmulas para estabelecer quantas classes devem ser construídas. E aqui eu quero chamar a atenção, e eu sugiro que vocês utilizem as fórmulas, por exemplo, como essa, eu vou explicar como é que funciona, porque é mais viável para poder estabelecer um critério de número de classes que não seja arbitrário e aleatório, né, ao nosso mero prazer, né, mas que seja algo fundamentado. O resultado obtido então por meio da fórmula, que é a fórmula de Sturges, se eu não me engano, essa aqui, para definir as classes, podem servir como referência, mas não devem ser também entendidos como obrigatórios. Mas eu faço juízo para vocês de que utilizem uma fórmula para definir a quantidade de classes, porque isso dá sustentabilidade para a sua definição do número de classes, principalmente quando se trata de produção científica, né, de pesquisa, né, isso é muito importante, ou de um relatório técnico, porque é necessário você ter embasamento. Da onde você tirou essas classes? Você criou isso aqui? Não, eu utilizei a equação assim para gerar, então fica mais fácil. Olha o tanto que é fácil, né? O número de classe ele é representado, né, pela letra K, aqui, ó, certo? E aqui você tem a raiz quadrada de n, que é o total, o número de amostras que você tem, certo? Então veja só, para entender como é que funciona isso, veja só como é que funciona aqui. O n seu, que é a quantidade de amostras que você tem, voltando para você entender o que é a quantidade de amostra, dá uma olhada aqui. Todas essas contas. Quantas contas eu tenho aqui, né? Então se eu contar aqui, sei lá, vamos chutar, não estou falando que tem. Suponhamos que tem aqui 114 contas. Um exemplo, não estou dizendo que existe isso não, tá? Só chutando. Quer dizer então que esse é o seu n, é a quantidade de amostras que você tem, certo? Então nesse caso aqui, vamos supor que o n aqui embaixo, ó, seja 98. Então suponhamos que você tinha lá 98 contas naquele exemplo anterior, naquela tabela, 98 amostras, né? Então você tem o seu n, o seu universo amostral, que é de 98. Então basta você fazer raiz quadrada de 98, que vai ser 9,9, né? Igual, aproximado aí, você arredonda isso, né, como seguindo lá a orientação, arredonda para 10, né? Então você tem 10 classes. Então baseado nessa equaçãozinha, né, que é a raiz quadrada do universo amostral, do seu total de amostras, do seu número total de amostras, você estipulou 10 classes. E aí poderíamos ter 10 classes aqui, Washington? Poderia. Não teria problema, nós poderíamos extrair isso aqui em 10 classes, que ficaria uma outra configuração, não ficaria exagerado, estaria sintetizando da mesma forma, né? E nós teríamos o mesmo resultado que temos aqui, não os mesmos distribuição, lógico, mas assim, eu digo que teríamos uma leitura, conseguiríamos fazer uma mesma leitura sintética olhando essas informações aqui. Beleza, gente? Bom, esse é o exemplo, é a forma de nós construirmos então tabelas de frequência. Eu vou estar organizando um exercício para estar encaminhando junto com a aula para vocês exercitarem em casa aí, tá? E queimar a cabeça para construir uma tabela de distribuição de frequência. Não é difícil. Leia, tem que ler, não basta ficar só na minha exposição. A gente tenta mastigar ao máximo para vocês entenderem, mas também é necessário realizar a leitura do texto para ficar aí 100 por hora na brincadeira. Joia? Então fica por aqui mais uma aula nossa, né? E estaremos depois entrando aqui, ó, só para vocês terem noção,
no segundo capítulo sobre a apresentação de dados em gráficos. Então nós vimos como apresentar em tabelas, agora nós vamos ver como trabalhar essa apresentação dos dados em gráficos, que é muito importante, né? E é bem bacana também de fazer. Tá bom, gente? Beleza? Bom, então vamos finalizando por aqui e qualquer dúvida podem me procurar, estou aí à disposição. Valeu, gente, brigadão.